Quantas vezes você já se sentiu perdido, mesmo cercado de pessoas? Já sentiu que sua fé estava por um fio, enquanto o mundo lá fora seguia girando indiferente à sua luta interna? Não importa quão forte pareça sua fé, todos enfrentamos lutas internas. E quando a dúvida bate, não é um fracasso, mas o início de uma transformação real. Quantas vezes você já se perguntou, no meio de uma luta, se Deus realmente está ouvindo? E se, no fundo, você sentiu medo de admitir essas dúvidas para não parecer menor na fé? Talvez confiança real em Deus não nasça das respostas prontas, mas sim das perguntas sinceras. E talvez, só talvez, é no chão da dúvida que fé e esperança começam a respirar de verdade. Imagine-se sozinho, acordando no meio da madrugada, com o peito apertado, a mente acelerada e aquela sensação de vazio que insiste em não passar. Você tentou rezar, tentou confiar, mas nada parece mudar. Olha ao redor e não vê respostas, apenas silêncio e escuridão. O mundo exige força, mas tudo que você sente é cansaço. Talvez ninguém saiba, mas o peso dessa dor só você carrega. Já percebeu como, nessas horas, as respostas prontas perdem o sentido? Só confie em Deus, dizem. Mas e quando confiar parece impossível? Quando até as lágrimas secam porque já não há força nem para chorar? Você já gritou em silêncio pedindo a Deus um sinal, qualquer sinal, para não desistir de vez? Poucas coisas doem tanto quanto a percepção de abandono no momento da tempestade. Quando tudo desmorona por dentro e ninguém percebe, nasce um sentimento quase inconfessável. Será que até Deus me esqueceu? Essa dúvida que muitos tentam esconder sob camadas de frases feitas é mais comum e profunda do que se imagina. Talvez você se veja tentando manter as aparências, continuando seus compromissos, sorrindo nas fotos, aceitando convites que não quer, enquanto por dentro grita por alívio, por uma resposta. Só que, ao contrário do que mostram os discursos confortáveis, até os maiores exemplos de fé já enfrentaram desertos, onde a única companhia era a sensação de ausência e silêncio de Deus. Quantos já quiseram desistir não porque não acreditam, mas porque não enxergam ou não sentem mais? Este segmento do vídeo traz relatos reais de pessoas que, fora dos púlpitos e das luzes, admitem: também já duvidei, também já pensei em largar tudo. Expomos aqui a verdade. Duvidar não é pecado, nem fraqueza. É parte do processo humano de fé. O segredo está em não silenciar, em não sofrer isolado. O começo da transformação está em admitir: eu sinto essa dor. E permitir que a jornada comece, não pela resposta, mas pela coragem de nomear o vazio. No momento em que as noites são mais longas e o silêncio parece ensurdecedor, confiar em Deus pode se transformar em um desafio quase desumano. Não porque você seja fraco, mas porque a promessa de esperança muitas vezes não encontra eco nas circunstâncias reais da vida. É nessa desconexão entre o que foi ensinado, Deus nunca falha, e o que você sente. Por que Ele não me responde? Que nasce um abismo profundo. Cada tentativa de oração frustrada, cada pedido aparentemente ignorado, aumenta o sentimento de solidão e culpa. Será que o problema é comigo? É um pensamento tão frequente quanto doloroso. Vamos expor abertamente neste bloco uma verdade. Muitas vezes, aquilo que chamamos de fé é, no fundo, medo de admitir as próprias fraquezas. Questionar, chorar, pedir explicações não é falta de fé, é o início de uma fé real, sem máscaras. Aqui, desmistificamos a ideia de que confiar plenamente em Deus exige uma força ou pureza inalcançável. E mostramos que até na dúvida e no desespero é possível encontrar autenticidade espiritual. Apresentaremos ainda um paralelo inovador.
grandes personagens históricos e figuras inspiradoras de diferentes áreas, que em suas piores crises também experimentaram silêncio e dúvida, e como esses momentos redefiniram a confiança deles, e podem redefinir a sua. Soluções prontas muitas vezes ferem mais do que ajudam. Quantas vezes você já ouviu conselhos que soaram vazios? Reze mais, tenha paciência, Deus está no controle. Enquanto a dor continuava ali, firme. No sofrimento profundo, frases feitas só reforçam a sensação de incompreensão e solidão. Neste bloco, vamos desconstruir a lógica dos clichês religiosos e sociais que, em vez de acolher, podem afastar. Mostramos relatos de quem se frustrou ao seguir esses conselhos e, ao invés de alívio, sentiu-se pressionado a esconder ainda mais a dor. Aqui também introduzimos algo inovador, a ideia de que o verdadeiro crescimento espiritual não está em superar o sofrimento rapidamente, mas em aprender a habitá-lo com sinceridade e abertura. Exploraremos abordagens pouco discutidas como o silêncio ativo, quando não há resposta, mas existe escuta, o valor das pequenas esperanças, reconstruir a confiança a partir de mínimos sinais do cotidiano, o princípio da vulnerabilidade, permitir-se ser frágil diante de Deus, sem medo do julgamento. O silêncio de Deus pode machucar mais do que qualquer palavra dura. Não importa há quanto tempo você procura uma resposta, existem períodos em que nada faz sentido. Os planos falham, relacionamentos se rompem, o corpo adoece e os amigos desaparecem. É nessas horas que muitos pensam em desistir não só da fé, mas de tudo. Este bloco aprofunda a experiência do silêncio divino. Com depoimentos sensíveis e reflexões, mostramos que até mesmo personagens bíblicos e pessoas comuns atravessaram desertos onde Deus não respondeu. E ao contrário do que se diz, o silêncio não é punição nem recado de afastamento. Pode ser, paradoxalmente, o convite mais profundo ao autoconhecimento e à transformação. Redefinir a dúvida é assumir que ela faz parte da experiência humana e da jornada de confiança naquilo que não se vê. Desde cedo aprendemos muitas vezes que duvidar é um sinal de fraqueza, talvez até de falta de fé ou de comprometimento espiritual. Esse estigma é construído por histórias que celebram heróis inabaláveis, pessoas que parecem atravessar dificuldades sem jamais vacilar. Mas aos poucos, a realidade se impõe e percebemos que até mesmo aqueles que admiramos nos bastidores da existência enfrentam noites longas de incerteza, perguntas sem resposta e um silêncio que parece pesado demais para carregar sozinho. A dúvida, por mais incômoda que seja, pode ser o início de algo profundo, não um fim em si mesma. Ela é como a sombra que atesta a presença da luz, revelando limites e abrindo espaço para um relacionamento mais autêntico, seja consigo mesmo, com o outro ou com o próprio Deus. Neste ponto, vai nascendo um convite. E se a dúvida não fosse um obstáculo, mas um convite à autenticidade? E se, no fundo, o verdadeiro problema não fosse duvidar, mas fingir que não duvidamos? Quando somos sinceros o bastante para olhar para dentro e admitir que não temos todas as respostas, nem mesmo conseguimos entender todos os textos sagrados ou as experiências que nos cercam, abrimos espaço para uma confiança menos idealizada e mais real. Imagine um jovem sentado à beira da cama, olhando para o teto enquanto se questiona sobre sua finalidade no mundo, sobre o silêncio de Deus após uma oração carregada de expectativa. Ele precisa de coragem para admitir que está perdido, mas é nesse exato momento que se inicia uma nova etapa, a de caminhar mesmo sem garantias, de seguir navegando ainda que o mapa esteja incompleto. O valor da dúvida está justamente na sua capacidade de nos fazer mover, de nos tirar do lugar confortável da certeza excessiva, obrigando-nos a buscar, a perguntar, a conversar.
À medida que nos permitimos mergulhar nas perguntas sinceras, experimentamos outro fenômeno: empatia. A consciência de que outras pessoas também carregam dúvidas e que isso não diminui, mas talvez aprofunde a experiência da fé, inicia um processo de solidariedade silenciosa. Descobrimos que dúvidas nos aproximam, porque todos buscamos respostas e muitas vezes só encontramos mais perguntas como companhia. Conversas antes evitadas passam a ser possíveis. Quem nunca se pegou dizendo, eu também já me perguntei isso, e naquele breve instante sentiu um alívio, como se uma enorme carga fosse compartilhada? O silêncio, tão desconfortável no início, com o tempo revela outra natureza. Ele pode ser solo fértil, onde as raízes crescem longe da superfície, longe dos olhos alheios, onde a confiança germina sem holofotes. O silêncio não precisa ser vazio. Ele pode ser uma espera cheia de sentido, onde a fé deixa de ser apenas uma ideia e se transforma em um exercício cotidiano de disposição, paciência e humildade. Quando revisitamos relatos de pessoas que consideramos espiritualmente maduras, quase sempre encontramos em algum ponto o relato de dúvida. Não se trata de anular os questionamentos, mas de aprender a caminhar com eles, sem pressa de respostas finais. Esse amadurecimento permite enxergar valor em perguntas que antes desejávamos evitar. A dúvida pode ser o início de uma amizade verdadeira com Deus, onde não há mais máscaras ou tentativas de parecer forte o tempo todo. Há espaço para a fragilidade, para dizer, hoje não consigo acreditar como antes, mas ainda assim permaneço aqui, aberto, honesto, vivo. Nesse contexto, redefinir a dúvida é assumir uma postura ativa diante da própria espiritualidade. Não mais como quem pede licença pelo desconforto, mas como quem entende que a vida é cheia de altos e baixos e que nos momentos de incerteza há oportunidades singulares de crescimento. O protagonista dessa história, assim como cada um de nós, vai percebendo aos poucos que fé e dúvida não estão em lados opostos da estrada. Muitas vezes elas andam lado a lado, quase de mãos dadas, impulsionando quem caminha a descobrir horizontes antes invisíveis. Por fim, há de se reconhecer: a dúvida pode nos tornar mais humanos, menos rígidos, mais próximos uns dos outros. Ao aceitar suas próprias perguntas, o personagem e quem o assiste se dá conta de que ser vulnerável não é um atestado de derrota, mas o primeiro passo para uma confiança concreta, trabalhada no solo real da existência, longe dos discursos prontos, das respostas fáceis. Este é o verdadeiro valor da dúvida: transformar simples incertezas em caminho, diálogo, crescimento e, sobretudo, humanidade vivida com coragem, ainda que trêmula. A busca por uma resposta é uma experiência silenciosa, quase sempre solitária e muitas vezes angustiante. No fundo de cada oração sem resposta, existe um coração pulsando com perguntas que, por vezes, parecem ecoar no vazio. Cada pessoa, em algum momento, já se encontrou diante desse enigma. Porque, quando mais se precisa de uma palavra, de um sinal, de uma presença, tudo o que se tem é o silêncio. O personagem central dessa reflexão pode ser qualquer um de nós em noites insones, lutando contra o peso do não saber e sentindo, às vezes, uma dor quase física ao perceber que as certezas escorrem por entre os dedos como areia fina. Nessas horas, a sensação de estar falando sozinho, de clamar a um céu que permanece mudo, afasta e cria dúvidas sobre a própria relevância da busca. No cotidiano, esse sentimento se manifesta em gestos simples e rotinas repetidas. Um olhar para cima no fim do dia, um pensamento sussurrado antes de dormir, uma oração curta feita entre tarefas. Mesmo quem não tem compromisso religioso declarado já experimentou esse apelo ao transcendente, uma tentativa de se conectar com algo maior,
com alguém que esteja ouvindo, sobretudo quando a esperança vacila e o chão parece faltar. A princípio, pode haver raiva ou tristeza, um quase protesto. De que adianta tudo isso se não há resposta? O silêncio de Deus, da vida ou do universo pode ser sentido como um tipo de abandono, um espaço vazio que deveria estar preenchido de sentido e alívio. E é aí que mora o desafio. Como continuar a busca quando o esperado se recusa a acontecer? O silêncio não é uniforme. Existem silêncios de pausa, aqueles que, como na música, delimitam o fim de uma frase e a preparação para a próxima nota. E existem silêncios de ausência, que parecem não ter fim nem explicação, que não anunciam o novo, mas sugerem um vácuo. O segundo tipo tende a ser o mais difícil. É ali que aflora o desespero, a tentativa de preencher o nada com qualquer coisa, com fórmulas espirituais, com discursos prontos, com conselhos alheios que pouco tocam o que realmente sentimos. Nesses momentos, acontece algo paradoxal. O vazio pode se transformar em espaço de escuta atenta, onde começamos a ouvir não a resposta esperada, mas a própria inquietação com mais clareza. O caminho da busca é, então, um convite para descer um degrau. Primeiro, cessa-se o esforço de conquistar respostas, como quem entende que certas portas se abrem não por arrombo, mas por gentileza. O personagem dessa jornada descobre, muitas vezes a contragosto, que não tem controle sobre o tempo nem sobre as formas como as respostas chegam, quando chegam. Assim, o silêncio passa a ser visto menos como punição e mais como um mestre, ainda que rigoroso. Ele ensina paciência sem prometer recompensa rápida, ensina contemplação sem garantir epifanias. O que resta é aprender a caminhar na penumbra, sem perder de vista uma pequena chama de esperança. A busca honesta, nesse contexto, deixa de ser uma corrida ansiosa por respostas e se transforma em presença paciente. É nesse cenário que nasce uma postura revolucionária, a de continuar perguntando, mesmo sem garantias. O personagem passa a valorizar não apenas o conteúdo da resposta, mas o próprio ato de continuar buscando, de se recusar a cair na apatia ou no cinismo. Há um valor profundo em não desistir, em manter-se aberto à surpresa, em perseverar na escuta, ainda que a voz do outro lado permaneça invisível ou remota. A experiência humana, no fim das contas, é marcada por essa tensão criativa entre desejo e silêncio, entre clamor e espera. O crescimento interior, o amadurecimento do personagem e, nesse processo, do ouvinte, se dá muito mais pelo percurso do que pelas respostas pontuais. Talvez a busca por respostas seja, de fato, uma maneira de nos reinventarmos e, quem sabe, descobrirmos que somos capazes de resistir, esperar, compreender e até de transformar o vazio em outra forma de presença. Muitos relatam que, em meio ao silêncio, surgem pequenos sinais, gestos de carinho inesperados, percepções sutis, encontros que renovam o ânimo. Nem sempre a resposta vem na linguagem exata do pedido inicial. Às vezes, ela se revela no alívio de uma angústia, na companhia de alguém que entende o que se passa, no fortalecimento silencioso que só se percebe com o tempo. Portanto, a busca pela resposta não é uma jornada linear. Ela conduz para dentro de si, revela fragilidades, mas também fortalezas ocultas. Ao manter-se presente na busca e ao aceitar o mistério do silêncio, seja ele de Deus, da vida ou do próprio coração, o protagonista aprende que não precisa ter todas as respostas para continuar em frente. Descobre que viver, afinal, é também sustentar perguntas, é habitar o intervalo entre o clamor e a resposta, e ali encontrar motivos para seguir, mesmo sem garantias de que o esperado se fará ouvir. Dessa forma, a ausência de respostas deixa de ser impedimento e se transforma em um convite. Viver com honestidade,
coragem e ternura, mesmo no tempo do silêncio. Quando a experiência do silêncio se prolonga e a resposta permanece ausente, chega-se inevitavelmente ao momento de crise profunda. Mas crise nesta caminhada não precisa ser interpretada unicamente como um colapso que destrói o que se construiu. Pode ser também o ponto de inflexão, o exato instante em que valores, crenças e convicções são forçados a se apresentar diante do espelho da realidade. No centro desse processo está o coração humano, inquieto diante da incerteza. A ausência prolongada de respostas provoca, num primeiro momento, uma espécie de esgotamento. Há o cansaço de tentar, de rezar, de buscar, de esperar, e não obter nada em retorno. Esse cansaço pode se transformar em apatia, como se uma camada de gelo se formasse sobre os sentimentos mais vivos, e com ela a sensação de que nada mais vale a pena, de que nenhuma tentativa futura será diferente. O risco neste estágio é que a mágoa com o silêncio alheio se converta em silêncio interior, esterilizando a esperança e levando o sujeito ao desligamento emocional. Muitos, ao depararem com tal estagnação, sentem-se tentados a desistir. É uma possibilidade real e humana. Virar as costas, encerrar a busca, abandonar os rituais, as perguntas e até a fé, porque chega um ponto em que se torna muito difícil sustentar uma relação unilateral. Esse abandono, porém, nunca é simples e pode carregar consigo um luto silencioso, pois a ausência de respostas, apesar de desconcertante, ainda era sinal de um vínculo, de uma esperança acesa. Quando se decide rejeitar a busca, há um custo invisível. Perde-se não apenas a expectativa do encontrado, mas também parte do próprio encontro consigo mesmo, que só se dá verdadeiramente na busca. Em outras palavras, desistir pode aliviar a dor superficial, mas pode também inaugurar um tipo de vazio ainda mais fundo, um silêncio agora absoluto. No entanto, há outra via que se desenha para quem persiste, mesmo enquanto atravessa a crise. Essa via passa pelo reconhecimento franco das próprias fragilidades e pelo corajoso desnudamento diante das próprias verdades incômodas. Não há mais espaço para discursos prontos, fórmulas mágicas, auto-enganos que apenas adiam o confronto. Ao contrário, agora tudo precisa ser experimentado a partir do chão onde realmente se está, sem fugir da dor e do desconforto, sem capitular para o niilismo, mas também sem fantasiar uma esperança vazia. É nesse terreno que germina, lentamente, o que poderíamos chamar de maturidade espiritual ou emocional. Não porque se obtém, enfim, a resposta aguardada, mas justamente pelo exercício de continuar caminhando mesmo sem ela, reconhecendo o valor do percurso por si só. Com o tempo, aquele que persevera nesse percurso aprende importantes lições. Aprende, sobretudo, a reconhecer os limites de sua própria vontade, sua impotência diante do mistério e a dignidade de sua busca. Aprende que o silêncio externo pode permitir o surgimento de uma escuta interior mais apurada, onde ressoam não mais as exigências, mas a abertura para compreender o que antes passava despercebido. Muitas vezes são nos detalhes mais cotidianos, nos pequenos encontros, nos gestos simples e nas mudanças de perspectiva imperceptíveis que a vida responde, não de maneira direta, mas insinuando possibilidades, criando margens para interpretações e experiências que antes não eram notadas. Não há mais, então, uma resposta única e definitiva, mas uma constelação de pequenas luzes que iluminam o caminho de modo indireto, mas suficiente para continuar avançando. Há ainda o surgimento de uma nova humildade. Humildade não entendida como autodepreciação, mas como consciência serena de que nem tudo está ao nosso alcance, de que a existência comporta zonas de sombra e mistério irredutível.
aquele que atravessa a crise e permanece, nem que seja apenas tentando, desenvolve a capacidade de conviver com o inacabado, com as perguntas sem resposta, e transforma essa experiência em fonte de compaixão para si e para os outros. Compreende, talvez pela primeira vez, que a dor, a dúvida e a crise são experiências universais e partilhadas, e que ninguém está só em seus labirintos. Percebe, aos poucos, que contar sua experiência ao outro, escutar percursos semelhantes, pode suavizar o peso do silêncio e criar laços de solidariedade discreta. Ao fim de tudo, o personagem descobre que a crise, longe de significar fracasso, pode ser o fértil solo onde nasce uma fé renovada, não fundada em certezas, nem baseada na garantia de respostas, mas sustentada pela esperança teimosa, pela honestidade de quem se recusa a ceder ao desespero. Segue-se em frente, então, não porque se tenha encontrado tudo o que se buscava, mas porque se aprendeu a caminhar diferente, a escutar mais profundamente, a valorizar cada pequena resposta, cada recomeço silencioso, como sinal de que, mesmo no meio da crise, é possível prosseguir. Com coragem, com humildade e, acima de tudo, com humanidade. Chegar à etapa em que a esperança precisa ser reinventada marca um dos pontos mais sutis e exigentes do percurso diante do silêncio. A esperança, antes espontânea e inabalável, que sustentava o engajamento inicial na busca por significado, respostas ou reconciliação, agora precisa encontrar novos caminhos para continuar existindo, mesmo quando tudo ao redor sugere que ela já perdeu o sentido. Não é mais aquela esperança ingênua que se satisfazia apenas com a possibilidade de um desfecho favorável, orientada pela lógica do "um dia vai acontecer" ou do "basta acreditar". Nesta nova fase, a esperança adquire uma feição amadurecida, transformando-se quase em resistência, uma escolha diária, muitas vezes silenciosa, de não se entregar ao desânimo completo. Aqui, reinventar a esperança é um exercício de criatividade existencial, que exige desvinculá-la do resultado desejado para ancorá-la no significado do próprio caminho. A esperança antiga era quase sempre atrelada à resposta. Esperava-se por um encontro, uma resposta clara, um gesto, uma mudança tangível vinda do outro ou da vida. Quando essas respostas não vêm ou não vêm da forma esperada, a tentação de esvaziar-se totalmente é quase inevitável. Porém, pouco a pouco, surge a percepção de que é preciso transformar o olhar, deslocar a esperança do objeto externo e passá-la a nutrir de dentro, a partir de outros valores, de outros sentidos que a vida pode oferecer, mesmo sem a resolução final do anseio primeiro. Nesse estágio, é comum a pessoa perceber que já não dispõe das mesmas reservas de fé ou motivação. Tudo parece mais difícil. Acordar, insistir, investir energia numa conversa, rezar ou esperar alguma mudança. O ar ao redor parece rarefeito, as palavras perdem a cor, os sentidos escorregam na rotina. No entanto, se é possível permanecer, mesmo só com um fio de vontade, nota-se que esse fio é, na verdade, o próprio núcleo da esperança renovada. Não mais grandiosa ou eufórica, mas teimosa, sutil, quase inconfessável. Ela é o que impede a desistência absoluta, o que faz com que, de alguma forma, se siga adiante mesmo sem qualquer sinal aparente de que algo mudará. Essa esperança reinventada se manifesta de formas inesperadas. Pode aparecer no incômodo saudável com o conformismo, naquela inquietação que impede o coração de se entregar totalmente à apatia. Às vezes, surge como aceitação do mistério, um respeito humilde pelos limites da existência, reconhecendo que não se pode controlar tudo, que o silêncio faz parte do tecido da vida, assim como o som. Em outros momentos, o que sustenta a esperança é a solidariedade com outros que também buscam sentido.
a partilha honesta das próprias fragilidades e a escuta sincera de quem atravessa dores semelhantes. Reconhecer-se num espelho humano e fraterno pode acender pequenas brasas de sentido, aquecendo áreas que pareciam definitivamente frias. Outro elemento importante da esperança reinventada é o abandono das falsas expectativas, tanto em relação à vida quanto a si mesmo. Não se trata mais de exigir respostas prontas, nem de tentar manipular destinos, mas de cultivar uma esperança aberta, que se adapta, se transforma, se deixa inundar pelo inusitado. Aceitar que nem sempre haverá respostas claras, que talvez jamais se entenda por completo o porquê do silêncio, pode ser doloroso num primeiro momento, mas depois traz alívio e liberdade. Permite-se, assim, viver de modo mais leve, mais flexível, mais compassivo consigo e com o outro. Nesse ponto, tornar-se capaz de valorizar pequenas alegrias cotidianas é um sinal claro de que a esperança passou por sua reinvenção. Cada gesto de gentileza consigo mesmo, cada tentativa de recomeço, cada olhar curioso lançado ao mundo é uma afirmação discreta de que ainda vale a pena apostar na vida. Ao invés de esperar grandes milagres, aprende-se a ver o extraordinário no ordinário, a encontrar sentido na rotina, a descobrir beleza e aprendizado nos tropeços e nas pausas. O silêncio, antes vivido como punição, passa a ser percebido também como espaço fértil, onde sementes insuspeitas podem germinar. Ainda que por vezes essa esperança renovada pareça pequena e silenciosa, ela constitui a base para a reconstrução da própria história. Aos poucos, as cicatrizes emocionais e espirituais vão se tornando marcas de aprendizado e não de derrota. A perplexidade diante do silêncio vai cedendo espaço para uma serena aceitação, e esta aceitação, por fim, se revela um tipo de resposta, não uma resposta que encerra a questão, mas que abre novas possibilidades de convivência com a dúvida, com o tempo, com a espera. Assim, reinventar a esperança significa assumir a autoria do próprio processo, reconhecer o mérito de continuar, o valor de chorar e rir, de dialogar e silenciar, de tentar entender e também de simplesmente existir sem entender tudo. Ao fazer isso, descobre-se que o caminho importava tanto quanto a chegada e que no compasso da reinvenção, a vida segue gerando novos sentidos, mesmo em meio ao silêncio. Chegar ao momento do reencontro consigo mesmo, depois de atravessar o silêncio, não é um evento marcado por fanfarra ou gestos grandiosos. Não há um romper de clarinadas que anunciam vitória após longos períodos de espera, dúvida e amadurecimento. Por vezes, o reencontro é quase imperceptível, um sopro delicado que passa despercebido até mesmo para quem o vive, mas é nessas sutilezas que a vida revela novamente seu sentido. Após a travessia do silêncio, onde o eco das perguntas encontra apenas o vazio e o hábito de esperar, se transforma em exercício de resiliência, surge a possibilidade de um novo diálogo interior, agora mais maduro, mais honesto, menos carregado de ilusões e exigências. Reencontrar-se nesse contexto significa reatar laços com partes de si que haviam sido silenciadas ou descartadas durante o processo de espera e frustração. É reconhecer que, ao longo do silêncio, muita coisa mudou. A identidade antes sustentada pelas certezas e expectativas foi sendo redesenhada na incerteza, na vulnerabilidade, na falha e também nas pequenas, porém valiosas, vitórias pessoais. Olhar-se no espelho após o silêncio é encontrar novos contornos no próprio rosto, marcas deixadas pelo tempo, pela dor, mas também pela superação quieta e paciente. Não se volta ao mesmo ponto de onde se partiu. Algo em nós se ampliou, amadureceu, fortaleceu e também
paradoxalmente, se suavizou. O reencontro consigo é muitas vezes precedido de uma recapitulação silenciosa do caminho percorrido. Há um sentido quase ritualístico ao revisitar mentalmente as diversas etapas da travessia. Os momentos de esperança ingênua, a exaustão da espera, o esgotamento das explicações racionais, o fim das tentativas de controlar a narrativa. Essa recapitulação não visa ressuscitar mágoas ou contabilizar derrotas, mas integra cada experiência, transformando-a em sabedoria aplicada. Lembrar-se de como cada fase exigiu uma porção específica de coragem, humildade ou resignação proporciona uma sensação profunda de respeito por si próprio. Não se trata mais de olhar para trás com autocrítica ou censura, mas com uma ternura quase maternal, capaz de acolher tanto os acertos quanto os tropeços. Em algum momento, nesse processo, surge espontaneamente um novo diálogo interno. Não é mais o monólogo angustiado das perguntas sem resposta ou da reivindicação por justiça frente a um destino que parecia surdo. Agora, a conversa se torna mais calorosa, menos exigente. É possível perguntar a si mesmo: como estou? Sem medo da resposta. O que preciso? Sem pressa pela solução imediata, ou simplesmente permanecer em silêncio consigo mesmo, permitindo-se sentir, doer, respirar. Descobrir que se suporta esse silêncio interno, que ele já não fere, marca o início da reconstrução da autoconfiança e da autoaceitação. O reencontro, em sua essência, é um retorno à intimidade com a própria vulnerabilidade. Reconhecer que há dores que não cicatrizam por completo, lacunas que não se preenchem, histórias que nunca encontrarão justificativas plenas. E mesmo assim, reconhecer-se inteiro, não apesar disso, mas também por causa disso. Uma espécie de amadurecimento aflora, aquele que concede a liberdade de ser imperfeito, de ter dúvidas, de oscilar entre esperança e resignação. Nessa liberdade nasce genuína humildade e gratidão pela própria travessia. Com o tempo, reencontrar-se representa também recuperar pequenas alegrias que, por muito tempo, pareceram incompatíveis com o silêncio ou o sofrimento. Permitir-se rir sem culpa, emocionar-se com um gesto trivial, projetar pequenas metas diárias, investir em afeto e cuidado próprio. Sinais sutis que indicam a volta de uma energia antes drenada pela espera, agora redirecionada para a vida cotidiana. A sensação de leveza, ainda que fugaz, é sintoma de que a sombra do silêncio perdeu o peso de antes. Em vez de tristeza crônica, surge uma disposição renovada em experimentar o presente tal como ele é, sem cobrar do futuro nenhuma promessa específica. Esse movimento de reencontro raramente ocorre em isolamento absoluto. Muitas vezes, é facilitado pelo olhar generoso de outro, pelo abraço silencioso de um amigo, pelo diálogo sincero com quem atravessou processos semelhantes. Reconhecer a humanidade partilhada, a universalidade da dor e da superação, amplia o sentido de pertencimento e encurta distâncias entre pessoas. Uma história escutada sem julgamentos, uma vivência acolhida sem conselhos apressados, podem ser o impulso necessário para vencer o receio de recomeçar. Somos, afinal, seres de vínculos. O retorno a si nunca é 100% solitário. Há sempre, em algum momento, o toque de uma presença, mesmo que simplesmente espiritual, que embala o renascimento de partes esquecidas do próprio ser. Finalmente, o reencontro consigo mesmo prepara terreno para enxergar o passado sem nostalgia tóxica ou amargura, mas com reconhecimento da riqueza da travessia vivida. O que não fez sentido no tempo da dor, agora faz parte do repertório interno de experiência. Não há mais a urgência por soluções mágicas, mas a serenidade de quem sabe que pode suportar o silêncio e até, em certas ocasiões, acolhê-lo como parte da vida.
A pessoa percebe, por fim, que o reencontro jamais é definitivo, pois a vida continuará apresentando novos desafios e silêncios. Mas agora existe confiança quieta, a certeza de que, toda vez que o silêncio voltar, também será possível reencontrar-se, reconstruir-se e, sobretudo, continuar.